Olá pessoal, aqui é o Ivan e hoje eu vou contar para vocês a história de como surgiram os bolsonaristas. Porque caso vocês não saibam, eles não saíram de um poço cheirando a enxofre e apareceram em 2018 poluindo o cenário político. De forma alguma. E muito menos eles são um componente dos movimentos democráticos que derrubaram a Dilma. Na realidade, eles são uma coisa que já existia antes disso e existia a parte dos movimentos democráticos. Eram, na época lá de 2014, 2015, quando o Bolsonaro era visto como uma piada por todo mundo, eles eram os chamados intervencionistas. O que era isso? Eles queriam uma intervenção militar para tirar o governo do PT e para tirar a Dilma e para limpar o país. Eles acreditavam que iam chegar os militares, iam derrubar o PT e iam fazer o Brasil virar a Suíça. E a narrativa deles continua a mesma desde então. Só que aí deixou de ter só os militares e começaram a ser agregados outros componentes, porque, em geral, já em 2014 eram velhos com saudade da ditadura militar, eles acreditavam que a solução de tudo viria do governo militar. Mas aí começaram a conviver com outros grupos, conviver com outras ideias, e aí começaram a ver a solução de tudo no Olavo de Carvalho, que sempre sinalizou muito a favor dos militares. Começaram a ver a solução de tudo nos caminhoneiros e lutadores de MMA, que eles diziam que iam invadir Brasília para tirar o PT do poder na porrada. Eu vi isso, eu vi as pessoas falando esse tipo de coisa em carro de som nas manifestações em 2014 e 2015. Em geral, o mesmo público que hoje apoia o Bolsonaro era esse público que queria dar golpe de Estado. Se você tentar olhar um pouco mais a fundo no que são as narrativas em que eles acreditam, em quais são as ideias deles, você vai ver que eles têm uma semelhança imensa com o pessoal do integralismo da época do Vargas, com o pessoal que apoia o regime militar. Eles em geral são todos idosos com saudade da ditadura, que achavam que a ditadura militar era uma maravilha. Em geral, eles se diferenciavam muito fortemente dos movimentos democráticos em relação à ideia de liberdade civil, à ideia de liberdade econômica. São, em sua maioria, dirigistas, ou seja, pessoas que acreditam que o Estado deve direcionar a economia, e pessoas que acreditam em poder forte e centralizado. Então, por exemplo, monarquistas em muitos casos se uniram a essa turma, porque acreditavam na ideia do poder centralizado no rei. Hoje em dia parece que o pessoal do monarquismo tá, parece que balançando nessa aliança com os bolsonaristas, mas eu considero que continuam vassalos da mesma causa, da família real bolsonarista. E o que aconteceu é que esse grupo, repleto de varguismo, de nacionalismo exacerbado, de culto ao militarismo, esse grupo foi incorporando essa ideia de Bolsonaro ao longo do tempo. Ao longo das manifestações, eles foram adquirindo uma afeição ao Bolsonaro, que tinha para eles os componentes ideais para atingir essa afeição. Por exemplo, veja só, o Bolsonaro é um sujeito militar, da época do regime, ele era, de certa forma, da linha dura do regime, falava que tinha que fuzilar os outros, falava que tinha que fuzilar o Fernando Henrique, não gostava de gay, apesar da família dele ter, seus carluxos, não é? E aí, todo esse discurso anti-progresso, anti-gay, um total desprezo pela liberdade econômica, pelas ideias de liberdade econômica, acabaram fazendo o Bolsonaro ser muito bem recebido por essa turma, que é uma turma que queria um Vargas de novo. E aí, eles acabaram deixando de ser só intervencionistas e viraram bolsonaristas, mas o discurso continua igual, a maneira que eles pensam é igual, que o Bolsonaro vai vir, montado num cavalo branco e vai salvar todo mundo. A mesma coisa que eles diziam sobre os militares. É o mesmo discurso e as mesmas pessoas. Eu conheço as pessoas. Aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, eu conheço as pessoas que fazem parte desses grupos, que
ficam poluindo o mundo com esse tipo de narrativa e continuam sendo as mesmas. O que aconteceu é que, com a onda do impeachment, do bolsonarismo, etc., entrou muita gente nova. Entrou muito oportunista, entrou muito jovem que descobriu a política na época do impeachment, só que descobriu que fazer ativismo é legal, mas não descobriu que estudar é importante. Aí essa turma não aprendeu nada, né? Se tornaram antiliberais, protofascistinhas, igual aquele bando de vagabundo do Direita São Paulo. Pelo menos eles eram muito assim ano passado. Eu não sei como é que tá hoje. Deve continuar o mesmo lixo. Mas eram uns protofascistinhas extremamente antiliberais, fazendo discurso claramente varguista, né? Fazendo um discurso ridículo, um discurso repulsivo. E o que aconteceu é que o bolsonarismo foi expandindo. Conseguiu atingir a classe média justamente porque se adequou um pouco à normalidade de discurso, ou seja, começou a falar em reformas, em liberdade econômica, em coisas que atraem a classe média, que atraem as pessoas mais esclarecidas. Claro, a contragosto do Bolsonaro, a contragosto dessa militância, porque vocês se lembram, lá em 2018 o Bolsonaro estava falando que não precisava fazer reforma da Previdência. Vocês lembram disso. Mas acabou que eles se adequaram ao discurso, fizeram um esqueminha, justamente para conseguir enganar o povo e entrar na presidência. E aí é óbvio que o bolsonarismo se expandiu, justamente porque a presidência da nação, ela dá a qualquer um a possibilidade de expandir sua militância absurdamente, desde a época da eleição. O antipetismo foi o que mais fortaleceu o Bolsonaro, porque as pessoas queriam tirar o PT a qualquer custo. E se vocês se lembram, na época da campanha, o Bolsonaro era um idiota que poderia tentar fazer um bom trabalho. O Haddad era o marionete do Lula presidiário, então realmente não tinha como as pessoas não apoiarem o Bolsonaro naquela época, ou pelo menos não fazerem campanha contra o Haddad e deixarem o Bolsonaro quieto, não é mesmo? E isso foi o que gerou o bolsonarismo. São reacionários, saudosistas da ditadura militar, que se uniram a oportunistas e surfaram na onda antipetista, enganando todo mundo para chegar ao poder. É resumidamente isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho, no joinha e até a próxima, beleza?